Você gosta de ir à praia? Gosta? Normalmente ir à praia é um evento tido por muitos como um momento bem especial. É muito comum pessoas viajarem diversos quilômetros só para terem a experiência de ouvir o mar, pisar na areia e sentir as ondas molhando os seus pés. Eu posso atestar experiencialmente para vocês que existem poucas coisas mais relaxantes do que você caminhar na praia, ouvindo o mar e olhando para o pôr do sol um dia em que o céu está aberto. Se você ainda não fez isso, recomendo fortemente que você faça. Simplesmente maravilhoso. Mas agora imagine que um dia você tenha essa oportunidade de visitar a praia, sem nenhuma preocupação, e nessa oportunidade você decide, como eu estou lhe aconselhando, a caminhar, fazer uma caminhada pela praia. Você está então caminhando alegremente pela praia, quando você se depara com isso daqui, ó, esse negócio aqui. Qual seria a sua reação? O que é que você faria? Provavelmente você não faria nada demais. Mas eu vou dizer uma coisa que talvez afetaria a maneira como você reagiria ao encontro com este elemento. Porque isso daqui é nada mais, nada menos do que um vômito de baleia solidificado. Então isso aí algumas vezes pode ser encontrado na praia. Então, você, encontrando esse vômito, o que faria? Será que você teria coragem de segurar, como esse homem aqui que achou esse bem grandão está segurando? Qual seria a sua reação natural diante deste elemento que é resultado do estômago de uma baleia? Provavelmente você ia ficar enojado, não desejaria tocar, evitaria este elemento e seguiria sua jornada. E se você tivesse com algum amigo e ele, brincalhão, pegasse um pedaço desse negócio e jogasse em você, provavelmente você ficaria bravo, porque a gente não quer ter contato com um elemento tão imundo assim. Quem é que gostaria de ter contato com o vômito de uma baleia? Então, talvez à primeira vista, sua reação natural seria ficar um pouco frustrado na sua romântica caminhada pela praia ao encontrar esse nojento vômito de baleia, correto? Mas provavelmente a sua perspectiva vai mudar radicalmente se você souber a história por trás dessa foto aqui. Um catador de lixo na Tailândia, mais precisamente em, acho que se pronuncia assim, Songkhla, teve esta experiência de encontrar-se com um vômito de baleia. Ele, ao procurar algo de valor na praia, se deparou com este grande vômito solidificado aqui. E depois que ele encontrou este elemento, a vida dele mudou radicalmente, pelo menos da perspectiva financeira. Isso porque o vômito de baleia, neste sentido aí, é uma substância extremamente rara pela indústria farmacêutica, precisamente na área dos perfumes. Fragrâncias como o Chanel número 5. Já ouviu falar do Chanel número 5? Se você não ouviu falar, significa que você é pobre como eu. Mas é o perfume de ricos. Então ele tem essa substância na sua composição. E o vômito de baleia, ou como também é chamado de um modo mais chique, o âmbar cinza, ele ajuda a fragrância do perfume a fixar-se na pele. E o âmbar cinza, ele é tão valorizado que o preço de 1 grama, na cotação atual, é de cerca de R$140. Ou seja, 1 grama dessa substância aqui é R$140. Aqui esse homem encontrou, pesava cerca de 17 quilos, ou seja, o valor dessa peça que ele encontrou na praia era de cerca de mais de R$2 milhões. E agora, com essa informação, como você se sentiria se em uma caminhada pela praia você se deparasse com um vômito de baleia? Talvez quanto maior, melhor, né? Provavelmente depois dessas informações você ficaria bem feliz, você ficaria alegre, e talvez um grande presente numa visita à praia seria encontrar isso daqui, que ainda agora você estava dizendo que não queria nem ver. Mas o que foi que mudou para que você olhasse agora para um elemento outrora rejeitado
e neste elemento encontrasse motivos para ficar alegre. O que aconteceu para que algo anteriormente evitado agora fosse desejado? Qual a explicação para o fato de o mesmo objeto, em um momento, te deixar chateado e em outro momento, sem qualquer alteração no próprio objeto, ser um elemento considerado por você positivo? A resposta é simples. Quando nós aprendemos a ver os benefícios reais de um objeto, até os elementos mais detestáveis podem trazer para a nossa vida resultados maravilhosos e a alegria. Eu comecei falando desse assunto, irmãos, porque é basicamente este processo ao qual Tiago vai nos submeter, e vai submeter os judeus da dispersão na continuação da sua carta. Aqueles irmãos que estavam sofrendo e padecendo duramente, tinham diante de si a real ameaça de começarem a encarar de um modo completamente equivocado o sofrimento. Para muitos deles, a ruína ela foi repentina, e é difícil lidar com o sofrimento quando ele vem assim. Tiago, então, compreendendo a soberania absoluta de Deus e a necessidade daqueles irmãos, ele vai tratar esse problema de um modo bem curioso. Na sua abordagem, Tiago não vai negar ou atenuar o sofrimento, mas o pastor da igreja de Jerusalém, ele vai fazer um convite, no mínimo exótico, para aqueles irmãos. Tiago vai convidar aqueles irmãos que estavam sofrendo a encontrarem, em meio ao seu sofrimento, a alegria. Mas como isso seria possível? Como alguém poderia se alegrar no sofrimento? Tiago vai apresentar pelo menos 2 benefícios que o sofrimento traz ao povo de Deus e que nos possibilitam o sermos alegres, mesmo em meio às dores. Tiago, então, na seção que abrange o versículo 2 até o 4, ele vai convidar aqueles irmãos a se alegrarem no sofrimento e apresentar para aqueles irmãos pelo menos 2 benefícios que o sofrimento traz para a vida do povo de Deus. Nosso sermão vai seguir esse mesmo roteiro. Nós dividiremos nosso sermão em 2 partes. Assim, nós veremos um convite à alegria e as características desse convite, e, por fim, veremos os benefícios do sofrimento que possibilitam, que tornam plausível este convite à alegria em meio à dor ser aceito. Mas antes disso, nós vamos orar. Senhor Deus, muito obrigado por Tua palavra, que é grandiosa, por Teu amor, que é maior que tudo. Por favor, Pai, nos ensine nesse momento a aprendermos a trilhar corretamente o caminho das lágrimas. Seja conosco, Pai. Torne o nosso coração cativo à Tua palavra e que as mudanças propostas aqui não sejam propostas por uma argumentação rebuscada ou por uma oratória elevada, mas que as mudanças aqui, elas sejam resultado de uma compreensão exata da lei, das instruções, da lei de amor que o Senhor deixou para o Teu povo. Seja comigo, que sou totalmente incapaz, a parte da ação do Teu Espírito. Seja com esta igreja, para que ela venha ter o coração moldável, para deixar-se advertir e ser instruída pelo Senhor. Abençoe todo esse momento de pregação, em nome de Jesus Cristo. Amém. Abram suas Bíblias em Tiago, capítulo 1. Uma boa notícia para os irmãos que estão acompanhando a série. Nós vamos hoje percorrer 3 versículos. Para quem passou 3 meses em palavras, né? Não saiu do primeiro versículo, agora a gente vai começar a andar. Tiago, capítulo 1, versículo 2 até o 4, diz o seguinte o texto: Meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. É isso que o texto nos diz. Como dito anteriormente, nós dividiremos esse texto em 2 partes. E a primeira destas divisões, ela é o versículo 2. O versículo 2, ele vai dizer novamente: Meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações.
E o que nós podemos identificar aqui, em primeiro lugar, é um convite à alegria em meio ao sofrimento. Tiago aqui está convidando aqueles irmãos que padeciam em meio a diversas dores a se alegrarem no sofrimento. Esse convite parece extremo, mas se observarmos os detalhes do que é dito, percebemos que é mais extremo ainda, porque o que ele requer aqui é profundo. E nós identificamos em uma primeira leitura algo aqui grandioso, mas se a gente observar os detalhes, a gente percebe que a demanda aqui ela é altíssima. E este convite de Tiago, ele tem pelo menos 3 características. Tiago nos convida a nos alegrarmos em meio ao sofrimento. E esse convite, ele vai se dar em 3 aspectos, ou de 3 maneiras. Primeiramente, este convite, ele é um convite que é, segundo esse texto, radical. O texto vai começar dizendo: meus irmãos, tende por motivo de toda alegria. A ideia aqui é que Tiago está fazendo um convite que é contrassenso, que não se alinha com a lógica comum. Este convite que Tiago faz é um convite radical. Vamos entender isso melhor. Irmãos, com essa construção aqui, Tiago está rompendo radicalmente a nossa tendência natural. Isso porque a construção tende por motivo, nesse texto, ela não fala apenas de uma consideração intelectual, mas a palavra usada por Tiago, no original, tinha uma ligação com o mundo do mercado financeiro. Era um termo financeiro esse. Então, quando Tiago utiliza a expressão tende por motivo, o que ele está dizendo é: considerem o objeto a seguir como algo digno de lucro, como algo que vai te fazer prosperar, como algo que não vai te lesar ou gerar prejuízos. Essa afirmação é radical porque ela é direcionada ao sofrimento. Então, a instrução, a ideia, a noção que Tiago apresenta aqui, e o ponto a que ele quer levar os irmãos, é a ideia de considerarem o sofrimento como algo digno, como algo proveitoso, como algo bom. Tiago está convidando aqueles irmãos que sofriam a encararem toda sorte de males que chegavam até a sua vida como algo extremamente proveitoso e se alegrarem muito pela situação que enfrentavam. Nós devemos entender esse convite, porque esse convite ele também se aplica a nós. A Bíblia, ela não vai apresentar o sofrimento como algo ruim. Nós não devemos considerar o sofrimento que chega na nossa vida como algo mau e inútil, um atraso em nossas vidas, algo que nos faz perder. Apesar de o sofrimento não ser agradável, o convite que Tiago nos faz é o de considerarmos como ganho o sofrimento, como uma necessidade fundamental sobre a qual a nossa vida vai precisar, por vezes, ser submetida. Irmãos, isso é radical, porque em momentos de sofrimento, a nossa reação natural parece ser o murmurar. É fácil reclamar, é fácil olhar para Deus e perguntar o porquê. Quem não lembra aqui da reação que você teve no dia em que o seu carro ele deu um problema na hora menos adequada possível? Quando a moto furou o pneu e estava chovendo. Quando aquela viagem foi frustrada e a mala já estava pronta. Ou quando aquela quantia em dinheiro, ela foi simplesmente perdida. Onde está aquele dinheiro que eu coloquei aqui no meu bolso e eu tenho certeza que eu coloquei? De fato, a resposta aparentemente natural ao sofrimento parece ser a reclamação, o clamor, o lamento. Mas o que Tiago diz aqui é revolucionário. Isso porque Tiago literalmente nos instrui a considerarmos o sofrimento algo proveitoso, um objeto que nos oferece lucro. Então, em primeiro lugar, esse convite à alegria em meio ao sofrimento, ele é radical, porque é algo sem precedentes. É algo que vai contra a naturalidade do nosso pensamento. Esse convite à alegria em meio ao sofrimento, ele altera a nossa percepção da realidade e nos faz ver algo que naturalmente enxergaríamos como mal, como sendo positivo. Irmãos, se nós queremos nos alegrar em meio ao sofrimento, devemos começar por aqui. Devemos começar entendendo que se nós amamos a Deus, o sofrimento, ele é sempre na nossa vida uma bênção. Olha o que nós estamos dizendo aqui, analise bem.
Provavelmente aqui tem pessoas que passam por algum nível de necessidade financeira, privações. E o que a Bíblia está nos dizendo aqui é que a sua bênção não é somente a reversão dessa situação e você se tornar alguém rico. Não. Essa privação financeira é uma bênção para você. Sua doença crônica, que talvez você vai descobrir logo, logo que tem, ela vai ser uma bênção para você. Suas lutas são uma bênção. As crises familiares que Deus, por vezes, nos submete, elas são uma bênção. E com isso eu não estou dizendo que essas situações são agradáveis, mas ecoando Tiago, a ideia é que esse sofrimento deve ser considerado lucro, bênção. Esse sofrimento, esse momento de dor, deve ser considerado por nós algo proveitoso. Então esse convite que Tiago nos faz é um convite radical. Mas na continuação do versículo, encontramos uma segunda característica deste convite aqui. E o texto vai continuar dizendo: meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes. O passardes. E a segunda característica deste convite que Tiago faz é que este é um convite constante. Observem que Tiago não está tratando aqui o sofrimento como uma possibilidade. Tiago é realista com aqueles irmãos, e ele está estabelecendo aqui não um preceito que lidaria com um momento específico da vida deles, mas a ideia aqui é que eles deveriam se alegrar abundantemente sempre que passassem por tribulações, por sofrimentos, por dores. Tiago aqui está, por um lado, aliviando os irmãos e, ao mesmo tempo, os preparando para o futuro, pois a descrição do sofrimento aqui é a de um elemento passageiro, mas constante. As tribulações para aqueles irmãos, as tribulações que aqueles irmãos enfrentavam, elas passariam, porque as tribulações da nossa vida não são definitivas, elas não são a realidade final. Então, as tribulações, elas iriam passar, contudo, elas um dia retornariam. Aqueles irmãos deveriam considerar que em um momento ou em outro as tribulações voltariam e que eles deveriam sustentar novamente a mesma alegria abundante. É por isso que Tiago não adverte os irmãos a suportarem aquele evento localizado de sofrimento, mas o conselho dele é para a totalidade da vida. Este convite à alegria nas tribulações não tem um prazo de validade estabelecido. Ele não está restrito a um momento específico, mas sempre que o sofrimento vier, devemos nos alegrar, e o sofrimento certamente virá. É por isso que Tiago está comunicando as coisas dessa forma. A ideia que Tiago está apresentando para aqueles irmãos é: o sofrimento de vocês vai passar, mas virá novamente. Essa doença que você está enfrentando hoje, ela pode ser vencida, mas outras virão. Este inimigo que você hoje combate, ele pode ser derrotado, mas outro inimigo se levantará na sua vida. Essa situação tão complexa que envolve a sua vida hoje, ela vai se resolver, mas outra situação difícil virá, e essa dinâmica marcará a vida de vocês até o dia de deixarem esse mundo. E toda vez que o sofrimento chegar, toda vez que nós passarmos pelas provações, nós devemos nos alegrar. A alegria em meio ao sofrimento não é algo que se faz em um momento da vida, mas é uma atitude recorrente durante toda a nossa estadia nesse mundo caído. Irmão, entenda, o sofrimento virá. O sofrimento, ele virá na nossa vida. O sofrimento para nós, ele não é uma potencialidade, ele não é uma possibilidade remota. O sofrimento não é um evento possível, mas não necessário. O sofrimento é uma certeza absoluta enquanto estivermos nesse mundo. Não tenha dúvidas, você irá sofrer. E o que Tiago diz aqui é: toda vez que você sofrer, você deve se alegrar. Irmãos, a Bíblia, ela não pinta a vida cristã como um mar de rosas. E se pinta, ela inclui também os espinhos. Ela não pinta a vida cristã como um acúmulo de bênçãos sem nenhum tipo de assédio do mal. A Bíblia não diz para você que se você crer, Deus vai lhe proteger, erguer uma muralha e todos os inimigos serão atingidos e você será poupado no aspecto das tribulações da vida. A Bíblia não diz que se você crer, tudo vai melhorar e você vai evoluir na sua condição atual. O que a Bíblia nos diz, o que a Bíblia nos garante, é que nós sofreremos, e que nos sofrimentos, sempre que ele vier,
nós devemos nos alegrar. Irmãos, essa mensagem ela está escassa no mundo que nos rodeia. Porque as pessoas, elas vêm para a igreja para parar de sofrer. Elas querem que o sofrimento se interrompa na sua vida. E elas alimentam uma frustrante expectativa de que chegar perto de Jesus é ir para longe dos sofrimentos. Mas, irmãos, isso não é verdade. Isso não é verdade mesmo. E o que Tiago está apresentando aqui é uma visão realista. Ele está nos convidando não para um exercício esporádico, mas ele nos convida para uma atitude constante, que será uma resposta ao nosso constante sofrimento. Desse modo, nós podemos destacar, em segundo lugar, que o convite à alegria em meio ao sofrimento é constante. Mas ainda temos uma terceira característica desse convite. E essa terceira característica pode ser encontrada na continuação do versículo, que diz, por várias provações. Em terceiro lugar, este convite à alegria em meio ao sofrimento é um convite irrestrito. A palavra usada para Tiago aqui, como várias, ela tem um sentido e ela foi a base para a nossa palavra policromática. O que Tiago diz aqui, em uma tradução mais dinâmica, é que nós devemos nos alegrar com as provações de todas as cores. Ou seja, não existe um tipo específico de provação pela qual nós devemos nos alegrar, ao passo que, em relação a outros, nós temos o direito de assumirmos uma postura negativa e de tristeza. A ideia aqui é de que nós devemos nos alegrar de um modo irrestrito, com todos os tipos de sofrimento que chegam até a nossa vida. Esses sofrimentos extremos, eles são denominados de um jeito muito curioso por um pastor amigo meu. Ele denomina esses sofrimentos, que muitas vezes nos assediam, como que sendo as cartas do inferno. E o que é isso? As cartas do inferno são cartas de destruição, notícias terríveis que abalam completamente as nossas estruturas. Uma carta do inferno é o exame que confirma o câncer. É aquela conversa em que o médico revela que a sua dor de cabeça ela não é só vista, mas tem um tumor na sua cabeça. Uma carta do inferno é a notícia de que o seu parente amado morreu. São aquelas notícias que, depois de ouvidas, geram um arrepio que sobe por todo o corpo, aceleram o coração, embrulham o estômago, que fazem o frio chegar até nos dias mais quentes, que faz com que, inevitavelmente, as lágrimas rolem, mesmo nessas provações extremas, nessas horas de dor alucinante, mesmo nestes momentos, nós devemos nos alegrar. E o que Tiago diz aqui é que nós devemos abrir estas cartas, que por vezes vêm do inferno, com um sorriso sincero no rosto. O fato é que nós devemos nos alegrar, independente do sofrimento que nos aflige. Mas alguém pode questionar, mas pastor, e se o sofrimento, ele for resultado da disciplina de Deus? Aí que você deve se alegrar mesmo, porque Deus, ele só disciplina a quem ama. O convite à alegria em meio à dor, ele não se limita a uma área específica, mas ele é irrestrito, aplicando-se a todos os tipos de sofrimento. Em resumo geral, observamos aqui Tiago nos convidando aqueles irmãos, de modo original, a serem alegres em meio ao sofrimento. Mas como eu poderia aceitar um convite assim? Porque um convite assim, ele demanda uma causa muito justa para que ele seja atendido. Afinal, por que é que eu ia contrariar o meu ser? Eu iria contra a minha tendência natural e exibiria um sentimento oposto ao que parece demandar a dor. Exatamente esse é o segundo assunto que Tiago vai focar na segunda parte do texto. Primeira parte, Tiago nos faz um convite à alegria em meio ao sofrimento. Esse convite é radical, constante e irrestrito. Vamos agora para a segunda divisão do nosso texto, em que veremos alguns benefícios que o sofrimento traz para a nossa vida e que tornam possível essa atitude. Versículos 3 e 4 dizem o seguinte:
Sabendo que a aprovação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. Nós podemos observar, por meio desse texto, pelo menos 2 benefícios que o sofrimento traz para o povo de Deus. O primeiro desses benefícios pode ser identificado por meio do que nos diz o versículo 3, que vai dizer: sabendo que a aprovação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Então Tiago está nos convidando a sermos alegres em meio ao sofrimento. Mas por que eu seria alegre em meio ao sofrimento? Ele vai dar aqui 2 razões para você se alegrar em meio ao sofrimento. E a primeira dessas razões é o fortalecimento da sua fé. A ideia que Tiago apresenta aqui, ela é bem interessante. Na argumentação dele, o escritor bíblico, ele vai apresentar o sofrimento como sendo um elemento de fortalecimento e purificação da fé. A ideia de Tiago não é a de que o sofrimento, ele vai provar se nossa fé é verdadeira ou falsa. Mas o que temos aqui é uma afirmação de que o sofrimento, ele vai ratificar e melhorar a qualidade da nossa fé. A perseverança a que Tiago se refere é uma fé firme e profunda, uma fé segura, uma fé visível, uma fé prática e viva. Deixa eu esclarecer isso aqui de um modo que vocês todos vão entender. O que é isso aqui? O que é? Se você não conhece, você não está sozinho. Não se sinta culpado. Isso aí é uma picanha. Uma picanha é uma argentina. Uma picanha argentina. Quem aqui gostaria de comer esta picanha? Perdão se alguém é vegano. Quem aqui gostaria de comer essa picanha? Ó, Felipe. Olha aí. Provavelmente todo mundo, né? Aí, ó. Quem aceitou era uma brincadeira. Amanhã você... Eu estou brincando. Mas... Você talvez gostaria de comer essa picanha. Mas você comeria essa picanha assim? Do jeito que ela está aí? Não. Para que você comesse essa picanha, ela deveria ser levada, pelo menos minimamente, ao fogo. Afinal, carne bovina crua é simplesmente horrível. Então, para que você coma esta picanha, ela deve ser assada. E aí muda o quadro. Plena 8 horas da noite, quem chegou aqui 5 horas ainda não jantou, né? A gente olha aqui para a picanha e diz: ó, que legal. Então, irmãos, para que você coma a picanha, ela deve ser assada minimamente. E eu estou usando esse exemplo porque nós sabemos que quando um churrasqueiro, ele leva uma picanha à brasa, o objetivo dele não é o de averiguar se aquela carne, ela é ou não uma picanha. Quando o churrasqueiro leva uma picanha à brasa, ele não coloca a carne no fogo para ela se provar picanha e não maminha. Ele não coloca a carne no fogo para ela se provar picanha e não alcatra. Mas quando o churrasqueiro, ele pega uma picanha assim e leva ela ao fogo para que ela fique assim, o que ele está fazendo ao levar esta carne ao fogo é submetendo ela a um processo em que ela vai liberar toda uma gama de cheiros, sabores e belezas que sem o fogo ela não exibiria. Agora chega a frase icônica, Felipe. A nossa fé, ela é como uma picanha. O sofrimento é como fogo. E quando Deus, ele coloca a nossa vida no fogo do sofrimento, se nós cremos nele, o que está em questão não é se temos fé ou não. Mas a questão é o quão melhor a nossa fé pode ser por intermédio daquele sofrimento. Essa é a argumentação de Tiago aqui. O fogo da provação não é um fator aniquilador em relação à fé, mas ele é sempre um fator fortalecedor na vida do povo de Deus. Como o calor do sol, ele fortifica o concreto. Assim como o calor da provação vai fortificar a nossa vida. Irmãos, o sofrimento, ele não é uma arapuca para apanhar os fracos,
O sofrimento, ele não é uma armadilha colocada pelo divino para que o povo de Deus ele tropece e caia, mas o objetivo do sofrimento é sempre purificador, fortalecedor. O sofrimento é um instrumento usado por Deus para que a fé do seu povo se torne ainda melhor. Vou tirar logo isso aqui daqui, porque senão vai ter que terminar o estudo. Essa é a primeira informação que Tiago utiliza como justificativa ao seu pedido. Nós podemos nos alegrar com toda sorte de sofrimentos. E podemos fazer isso porque o sofrimento ele fará da nossa fé uma fé ainda mais forte. O sofrimento ele fortalecerá nossa fé. Irmãos, considerem bem o que vocês estão ouvindo aqui. Porque essas verdades elas são transformadoras. Encarar o sofrimento assim é libertador, porque o mal que nos assola, ele não é um evento aleatório, mas como um bom churrasqueiro, Deus sabe qual é a temperatura necessária para que a nossa vida fique no ponto. Ele sabe a que distância nós devemos ficar do fogo. Ele sabe quanto tempo nós devemos ter contato com o calor. Ele sabe dosar os tempos em que o fogo deve estar mais ou menos alto. Então nós devemos saber que todo o sofrimento na nossa vida é exatamente o que a nossa vida precisa naquele momento. Qual é a sua dor? Qual é a sua dor? É uma doença? É uma frustração? Desligue esse ventilador, por favor, filho. Qual é a sua dor? A sua dor é uma condição de vida que você julga inadequada? O que é que tem lhe afligido? Espera aí, eu vou dar uma paradinha aqui. Quedinha de pressão básica. Não vou desmaiar não, isso aqui é comum. Só que normalmente eu aguento. Aí agora não deu para aguentar. Pega um pouquinho d'água para mim. Qual é a minha dor, né? Hã? Não. Deus ele está me aproximando do fogo. Não é incomum isso acontecer comigo, não. Assim, às vezes a minha vista tem um problema, aí quando eu vou e volto, assim, aí o mundo gira. Mas normalmente eu aguento. Acontece, toda vez que estou pregando, acontece isso pelo menos umas 2 vezes. Aí algumas vezes o fogo esquenta um pouco mais. Pronto. Aí aqui o meu sermão ele é todo escrito. Eu basicamente faço uma leitura dinâmica. Aí caso eu desmaie aqui ou caia, aí tu continua, Júnior, viu? Tô certo. Não, tô bem. Então, irmãos, Deus, ele sabe quanto tempo nós devemos ter contato com o sofrimento. Agora vocês vão ficar preocupados comigo. Eu estou bem, tá? Eu estou bem. Não vou ficar na expectativa. Cai. Não, tô de boa, viu? Tô tranquilo. É normal isso aqui. Porque minha miopia, ela é extrema. Então, eu tenho 8 graus. Aí, quando eu abaixo assim, levanta, às vezes o mundo gira. E aí, quando você tiver uma miopia de 8 graus, você vai entender. Ok? Então, Deus, ele sabe dosar os tempos em que nós devemos sofrer. Então, nós devemos saber que todo sofrimento na nossa vida é exatamente o que a nossa fé precisa naquele momento. Irmãos, nós devemos refletir. Qual é a nossa dor? É uma doença? É uma frustração? É uma condição de vida que você julga inadequada? O que é que tem afligido você? É uma luta? É uma luta seguida de duras quedas? O que é que tem te feito sofrer? Seja qual for a sua resposta, saiba que a sua dor, ela é proporcional à sua bênção. Porque todo sofrimento na sua vida é uma oportunidade da sua fé crescer. Irmãos, quando você olha para baixo e o mundo gira, Deus está lhe dando uma oportunidade de pregar com maior fervor. Você já pensou assim? Você já pensou que uma situação difícil é uma chance de evoluir? Irmãos, em uma grande guerra, os soldados mais valentes são designados para as mais difíceis missões. Então considere como é que está a sua vida. Talvez você esteja sofrendo muito. Saiba que se você está sofrendo muito, isso significa que Deus tem lhe considerado
um soldado digno para uma grandiosa batalha. O sofrimento na nossa vida é dosado por Deus e toda dor tem o propósito de nos fazer crescer. Então, Deus ele não quer que você fique estagnado, que você fique parado. Deus ele não deseja que você tenha uma fé débil. Se você é um cristão melhor, se você quer ser alguém mais parecido com Cristo, se você quer ser alguém assim, se você quer sair de uma zona de paralisação e crescer, saiba que você deve se alegrar na hora do sofrimento. Porque em meio à dor, em meio às lágrimas, em meio às tempestades, Deus ele está trabalhando para nos fazer crescer. Deus está atuando para te fazer mais parecido com Cristo. O sofrimento para o povo de Deus é uma dádiva, é uma prova do nosso amor. É uma prova do amor dele por nós. Por essa razão, irmãos, nós podemos nos alegrar. Podemos nos alegrar quando os nossos amados partirem. Quando a gente tocar o corpo gelado de pessoas que amamos. Nós podemos nos alegrar quando as mãos geladas da morte nos envolverem. Nós podemos nos alegrar quando a gente perder os bens pelos quais nós lutamos tanto. Nós podemos nos alegrar em meio à tempestade e à dor. Nós podemos nos alegrar porque o sofrimento ele faz da nossa fé uma fé melhor. Se você não tivesse passado pela luta que você passou, se você não tivesse passando pela luta que você está passando agora, se não fosse essa sua doença, se não fosse essa sua crise, se não fosse esse seu problema, a sua fé ela estaria num estágio bem inferior. Irmãos, o sofrimento na nossa vida é uma bênção. A gente pode cambalear, a gente pode chorar, mas nada disso é um evento aleatório. Tudo faz parte de um processo maravilhoso ao qual o Senhor está nos submetendo. Por isso, nós devemos entender que um grande benefício do sofrimento é o fortalecimento da fé. O Senhor, ele como um churrasqueiro, pega a nossa vida e aproxima do fogo para nos deixar no melhor ponto possível. O versículo 4, ele nos dá um segundo benefício que o sofrimento traz para a nossa vida. Diz o seguinte o texto: ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. O segundo benefício aqui do sofrimento, que pode ser identificado por meio da instrução de Tiago, é a maturidade cristã. O sofrimento ele nos leva a uma condição de fé que nos modifica. O que Tiago diz aqui é que uma fé viva, ela resulta de um sofrimento que vai ser um fator transformador. A linguagem que Tiago usa, ela implica em um aprimoramento que nos conduz à esperança. Tiago não espera que os cristãos sejam perfeitos no sentido de não pecarem, mas a ideia de perfeição aqui implica em maturidade. Perfeição no Novo Testamento, por vezes, é isso, é maturidade. Você olha para a palavra perfeição na Bíblia e, por vezes, ela quer dizer maturidade. Por exemplo, quando a Bíblia fala do perfeito, o que é o perfeito? Perfeito, provavelmente, é a maturidade da igreja. Tiago ordena que os irmãos permitam que a fé viva ela tenha uma ação completa. Ou seja, a fé viva deve redundar em maturidade e comportamento adequado. Sendo assim, os sofrimentos nos conduzem à maturidade e ao bom comportamento cristão. De um modo mais claro, os sofrimentos, irmãos, eles nos tornam cristãos completos. As provações, elas estão aí para nos ensinar a falar adequadamente. As provações estão aí para nos ensinar a agir corretamente. As provações nos ensinam a nos comportarmos de um modo acertado em situações que outrora erraríamos. As provações, elas moldam o nosso caráter e nos levam à experiência.
Não uma experiência que é resultado de uma pluralidade de situações enfrentadas, mas a experiência que é resultado do exercício da fé nas mais diversas e extremas situações. A maturidade cristã não consiste em termos experiências de vida, mas a maturidade cristã consiste em sabermos utilizar nossa fé nas mais variadas situações. Alguém maduro não é alguém que viveu muito. Alguém maduro é alguém que sabe usar a fé para viver. Deste modo, o sofrimento ele é uma oportunidade de você adquirir maturidade. Porque nessa situação, na situação de dor, na situação de sofrimento, nós podemos lidar de um modo bíblico. Na situação de sofrimento, nós podemos exercer uma fé viva. O sofrimento é uma oportunidade de aprimorarmos a fé que Deus quer que tenhamos. De um modo simples, alguém espiritualmente maduro é alguém que sabe lidar da maneira que Deus instrui com as mais variadas situações da vida. Desse modo, toda nova situação é uma oportunidade de adquirirmos mais maturidade. E o sofrimento, ele intensifica essa situação porque ele nos obriga a agirmos ali de um modo cristão. Meus irmãos, entendam bem, o nosso sofrimento, ele nos habilita a exercermos uma fé viva. Uma fé viva nas mais variadas situações. Essa condição, ela nos permite não somente assumirmos benefícios próprios, mas sermos bênçãos na vida de outros. Alguém aqui já teve depressão? Alguém aqui tem depressão? Você já teve ansiedade? Você já lutou com palpitações rápidas, com mãos geladas, com noites de insônia e com aquela sensação terrível de que o mal vai acontecer? A tragédia vai chegar a qualquer momento, é o que o ansioso pensa. Não julgue o momento de depressão como o pior momento da sua vida, pelo menos não se você tinha Cristo. Porque nesse período, Cristo te ensinou profundas lições que sem esse período você não aprenderia. Irmão, olhe como você pode ser uma bênção hoje para outras pessoas que passam por essa situação. O sofrimento te deu a maturidade para ser uma bênção. Alguém aqui já foi traído? Experimentou a dor de um coração partido? Você já viu o seu lar rachado e imaginou que o seu amor ele ia ser definitivamente substituído por um sentimento de desconfiança? Se você já passou por anos em que ficou receoso em relação ao seu cônjuge, por não saber se quando ele saía, ele ia de fato para o destino dele ou ele iria novamente lhe trair. Se você já teve que lidar com olhares inflexíveis, se você já ouviu sussurros zombadores e você considerou esse momento o pior da sua vida, saiba que se você tinha Jesus e você olhar novamente para essa situação, você vai poder ver profundas lições que Jesus te ensinou. Jesus, ele faz com que você hoje possa ser uma bênção. Você que enfrenta uma enfermidade, saiba que quando os seus pés fraquejarem, você estará ao lado de Cristo. E a sua alma, ela está tendo a oportunidade de se fortalecer, enquanto o seu corpo sucumbe. E um dia esse Jesus lhe ressuscitará. Quando o sofrimento passa pelo povo de Deus, o povo de Deus não pode deixar o sofrimento passar por ele sem aprender profundas lições de uma fé viva que redunda em obras que agradam ao Senhor. Irmãos, o sofrimento nos torna cristãos mais completos. Com isso eu não estou dizendo que uma pessoa que passou por um problema é a única habilitada para falar deste problema. Com isso eu não estou dizendo que somente quem passou por um problema de adultério pode ajudar alguém que está em uma condição assim. Com isso eu não estou dizendo que somente alguém que passou por um problema de alcoolismo pode ajudar alguém com um problema nessa área. Eu não estou dizendo isso, porque a nossa autoridade é a Bíblia. E por essa razão eu posso falar concretamente de qualquer assunto, mesmo situações que eu nunca vivi. Então o que eu estou dizendo é que a pessoa que sofreu, ela não é a única que tem um lugar de fala, mas o que podemos concluir do que Tiago diz é que nós que não sofremos, nós temos a resposta bíblica. Mas aquele que sofreu, ele tem condições
de ter uma vida pautada pela Bíblia naquela situação. Irmãos, muitos já passaram pelo sofrimento. Muitos passaram de diversas formas, mas aqueles que passaram pelo sofrimento ao lado de Cristo, eles encontraram respostas para as questões mais complexas que ainda hoje assolam muitas pessoas. Como um cristão verdadeiro, a Bíblia, ela deve estar gravada na minha e na sua história. Um cristão que passou adequadamente por um sofrimento numa área específica, ele viveu a palavra de Deus. Por essa razão, o sofrimento é positivo, pois o sofrimento ele coloca a Bíblia nas nossas vidas e nos faz, nas mais diversas situações, vivermos a palavra de Deus. Por essa razão, nós podemos nos alegrar nos sofrimentos. Podemos nos alegrar, pois o sofrimento nos torna cristãos maduros. Homens que não somente têm a Bíblia à disposição, mas homens que têm a Bíblia no coração e na vida. Tiago nos convida à alegria em meio ao sofrimento. Ele nos convida a deixarmos a tristeza e nos achegarmos à felicidade, mesmo em meio à tempestade. Para que esse pedido faça sentido, ele apresenta pelo menos 2 benefícios. O fortalecimento da nossa fé, que podemos experimentar nos momentos de dor, e a maturidade cristã que o sofrimento nos proporciona. Reconhecendo essa verdade, devemos buscar a cada dia nos alegrarmos em meio ao sofrimento, pois o soberano Senhor está fazendo uma obra nas nossas vidas. Irmãos, é muito fácil a gente olhar para essa instrução e entendê-la como algo distante, como uma ideia utópica, como uma realidade que não está acessível a cada um de nós, como algo que Paulo podia fazer, Tiago podia fazer, Jesus podia fazer, mas que nós não podemos. Mas a verdade é que durante a história, muitos homens de Deus se alegraram profundamente, mesmo em meio ao sofrimento. Um desses homens foi Horatio Gates Spafford. Acabou o slide? Esse daí. Em 1870, Horatio Gates Spafford tinha sua vida extremamente confortável. Ele era um homem de negócios e ele era muito engajado no ramo imobiliário. Ele tinha diversas propriedades em Chicago, era cristão, era casado e tinha 4 filhas. Contudo, no ano seguinte, em 1871, Horatio recebeu um grande golpe. O grande incêndio de Chicago. Esse incêndio ele é famoso historicamente e ele dizimou 1/3 da cidade. Ele atingiu as edificações e as edificações de Horatio elas foram atingidas de modo que ele perdeu praticamente tudo e quase foi à falência. Horatio ele permaneceu mais de 2 anos em Chicago, depois disso, por mais 2 anos em Chicago, e para tentar reconstruir a sua vida, ele decidiu ir para a Europa. E em 1873, ele resolveu ir junto com a sua família para a Europa. Ele resolveu ir para lá para tentar reconstruir do pouco que ainda lhe restou. E por um imprevisto, no dia do embarque, Horatio ele não pôde ir. Então, somente a sua esposa e as suas 4 filhas foram até Nova York e de lá embarcaram rumo à Europa. Enquanto o navio seguia seu curso, um grave acidente aconteceu. O navio que levava a família de Spafford, ele colidiu com outro navio e as 4 filhas dele morreram. Na primeira oportunidade, sua esposa mandou uma mensagem dizendo que só ela tinha sobrevivido. Sabendo da notícia, Horatio, logo que possível, embarcou para encontrar-se com sua esposa. Em um determinado ponto da viagem, aconteceu algo interessante. Chamaram ele até o convés e disseram que foi naquele ponto que o acidente que ceifou a vida das suas filhas aconteceu. Naquele momento, ele tinha diante de si diversas opções. Ele poderia praguejar, ele poderia chorar, ele poderia clamar ou simplesmente compartilhar com os outros da sua dor. Mas naquele momento de luto,
a fé dele veio à tona. Horatio entrou em um gabinete e escreveu uma canção. Essa canção, que originalmente se chama... Olha aí, o Júnior está aí? Exatamente. Vou nem dizer de novo, porque ele já disse muito bem. It's well, it's my soul. Aí, Návila, meu inglês. Ou em português, sou feliz. E essa música tem a seguinte letra: se paz a mais doce me deres gozar, se dor a mais forte sofrer, ou seja o que for, tu me fazes saber que feliz com Jesus sempre sou. Embora me assalte o cruel Satanás e ataque com vis tentações, ó certo eu estou, que apesar de aflições, que feliz eu serei com Jesus. Meu triste pecado por meu Salvador foi pago de um modo cabal. Valeu-me o Senhor, ó mercê sem igual. Sou feliz, graças dou a Jesus. A vinda, eu anseio do meu Salvador. Em breve virá me buscar ao céu onde vou para sempre morar com os remidos na luz do Senhor. Sou feliz com Jesus, sou feliz com Jesus, sou feliz com Jesus, meu Senhor. Irmãos, os benefícios que recebemos em meio ao sofrimento, eles permitem que nós, o povo de Deus, e somente nós, o povo de Deus, possamos nos alegrar, mesmo em meio à dor. Não deixe que o seu sofrimento te incapacite, mas seja feliz com o seu Jesus. Amém? Vamos orar. Senhor Deus, muito obrigado por esse momento em que a Tua palavra foi exposta. Muito obrigado por Teu amor que é tão grande. Abençoe, Pai, todo o restante dessa noite seja conosco. Eu que te rogo, Pai amado, te rogo que durante essa semana essa mensagem ela faça efeito nos nossos corações. Abençoe toda essa igreja, abençoe cada um daqueles que nos visita. Em nome de Jesus, agradeço-te por esta oportunidade, Senhor. Amém.